Olá, professores, bom dia. Vamos tentar fazer essa gravação no método que o professor de informática falou. Não conhecia esse método, estou adorando, estou gostando. Então vamos tentar experimentar. Se não ficar bom, é um teste. Espero que ele fique aperfeiçoado com os próximos. Bem, eu vou usar um slide que eu já tinha de um trabalho de matemática que a gente fez, tá, para a matéria. A avaliação presencial, a gente usou, né, esse slide para fazer uma avaliação presencial e ele fala sobre medidas e grandezas. Meu nome é Débora Alves Diniz. Então vamos lá. O público-alvo nosso foi Ensino Fundamental 1, alunos de quarto ano. E o que a gente quis com esse trabalho? Os conteúdos nossos foi com que eles aprendam comparando medidas, né? As medidas mais usuais, que são as medidas de massa, comprimento e medidas de volume. O tempo estimado são 6 aulas. E os recursos didáticos que a gente vai usar para fazer essas aulas. Recipientes de diversos tamanhos, com e sem graduação, fita métrica, régua, balança e barbantes. Conhecimentos prévios. Primeiramente, a gente vai ver a noção que os alunos têm sobre esse conhecimento sobre medidas e grandezas, né? Ter noção de quantidade, se eles têm essa noção de quantidade, noção de peso, noção de comprimento e noção de volume. Os objetivos gerais desse plano de aula é fazer com que eles compreendam as unidades de medida, saber fazer as conversões entre as unidades de medidas, entender o uso adequado para cada medida, desenvolver o raciocínio lógico através dos usos das medidas, estimular o trabalho coletivo e fazer a discussão sobre o tema entre eles. Construir procedimentos para coletar, organizar, comunicar e interpretar dados, utilizando tabela, gráfico e representações que aparecem frequentemente em seu dia a dia. Então, esse plano de aula é para fazer com que as crianças aprendam e que aprendam sobre essas grandezas medidas e que eles utilizem bastante na prática no seu cotidiano do dia a dia. Os objetivos específicos a gente quer com essa aula. Identificar o metro como a unidade básica de medida do comprimento e reconhecer os seus múltiplos, que a grama é a unidade básica de medida, né, para reconhecer a massa e reconhecer os múltiplos, e que o litro é a principal unidade básica do volume, e a gente vai fazer com que eles reconheçam os múltiplos do litro. A metodologia desse plano de aula. Então, as aulas 1 e 2, a gente vai explicar sobre os sistemas de medida, sobre os mais usuais, a padronização e explicar também que existem as medidas não padronizadas no nosso sistema, como a jarda, a milha, polegada ou medidas antigas, como era usada a passada, o palmo e o pé. Então, antigamente, como não tinha essas medidas padronizadas, o povo usava a largura dos passos, a, a palma da mão para medir o que eles queriam, né? E a gente vai mostrar que o comprimento do nosso sistema de medida mais usual é o metro e a gente vai explicar e ajudar os alunos a construir uma tabelinha dos múltiplos. Bem, aqui está uma tabelinha, né, que a gente vai ensinar os alunos a passar do metro para milímetro, né, de quilômetro para milímetro, de milímetro para quilômetro, de metro para centímetro, de centímetro para metro. Então, em dupla, essa é uma atividade prática, que eles vão até o fundo da sala e eles vão medir quanto que mede a distância do fundo da sala até a lousa. Então, eles vão usar qualquer uma medida não convencional, como a passada do pé, o palmo da mão. E depois eles vão pegar um barbante, colocar no fundo da sala até o começo da lousa e vão estimar quanto que mede a sala de aula. E aí depois eles vão pegar uma fita métrica para confirmar a medida, né? E anotar no caderno, ver se as estimativas que eles fizeram com a largura dos passos e com o barbante
foi próximo ou muito distante do que eles acharam na fita métrica. Só lembrando que quando eles forem fazer é, a medição com as passadas, vão ter várias medidas encontradas pelos alunos, porque cada um tem uma medida de pé, tem o passo mais largo, e é isso que a gente quer. Colocar essa discussão entre eles, por que que não deu igual? E depois comprovar que existe uma medida formal com a fita métrica e é uma medida só. Outra aula que a gente pode fazer é reunir os alunos em dupla e dar uma folha de papel com desenho de tiras de vários tamanhos e pedir para que eles anotem a estimativa de cada medida e depois conferir na régua se acertar. Caso alguma medida estiver errada, corrigi-la escrevendo a medida certa. Então, a gente vai colocar uma tabelinha, né? E vai dar várias fitas de papel para eles estimarem quanto que eles acham que tem as fitas de papel e depois comprovar na medida com a régua. As aulas 3 e 4, a gente já está trabalhando as medidas de massas, né? Em situações práticas do nosso cotidiano. Iniciaremos a aula perguntando aos alunos se eles sabem a diferença entre massa e peso, né? Porque existe essa diferença. E aí a gente vai instigar os alunos para essa discussão. E depois a gente vai explicar que massa e peso são grandezas diferentes, que onde a massa mede a quantidade de matéria de um corpo e o peso mostra a relação da massa com a aceleração da gravidade. A gente vai explicar que a medida mais convencional e usual é o grama, mas que existem os múltiplos e que, dependendo do que a gente quer medir, utilizamos outras medidas, como quilograma, hectograma, decagrama, decigrama, centigrama, miligramas, entre outros. Aqui também tem a tabelinha da conversão, né? Do quilo para miligrama, miligrama para quilo. E a gente vai ensinar eles a usarem essa tabelinha. Uma atividade prática que a gente vai usar é levar uma balança, alguns alimentos e estipular, por exemplo, o quilo da batata é R$ 2. Você vai ter que comprar 2 quilos de batata. Quanto que irá custar a sua compra no final? Como se eles estivessem no supermercado mesmo, treinando essa prática de conversão de medidas. Aí eles vão anotar na tabelinha, fazer a conversão, como se estivesse mesmo no supermercado. As aulas 5 e 6 a gente já vai utilizar, vamos ensinar a capacidade de volume. Né? A gente vai explicar a definição de volume, que o litro é a unidade de medida padrão que adotamos e que a partir dela existem outras medidas e os seus múltiplos, como os decilitro, mililitro, centilímetro, decalitro, quilolitro. E aí a gente vai montar a tabelinha com eles de novo e vai ensinar a fazer a conversão. Uma aula bem prática é levar uma jarra sem graduação, cheia de água, e perguntar para eles quantos copos eles estimam que serão cheios com a água dessa jarra, sendo que cada copo tem 200 mililitros. Então, calcular quantos litros tem essa jarra. Então, é uma aula bem prática que eles vão me dizer quantos litros de água tem nessa jarra, sem essa jarra ter graduação, fazendo uma estimativa. A outra aula prática é levar vários vidros de diferentes formatos e tamanhos e perguntar onde acha que eles possuem mais líquido e o que possuem menos líquido. Geralmente, eles associam que o vidro mais fino e comprido, eles vão dizer que tem mais água, que no pequeno mais gordinho, eles vão dizer que no vidro mais gordinho, o vidro mais fino e comprido, eles vão dizer que tem mais água do que o pequeno e mais gordinho. Desculpa, gente. Para eles. Aí depois a gente vai pedir para eles despejarem os líquidos numa jarra com graduação para eles verem que nem sempre o copo fino mais alto, necessariamente tem a maior quantidade de água. Então, é uma aula bem prática para eles visualizarem isso.
Aí, por último, a gente vai fazer uma avaliação, será realizada em todo o processo, levando em consideração os seguintes critérios, que é a interação, a participação, o envolvimento, o desempenho diante das tarefas, análise das reflexões e ações frente aos questionamentos apresentados. Participação, interação durante todo o processo. E no final, uma prova avaliativa que vai estar no anexo 2, onde o professor fará o planejamento da intervenção adequada em cima do erro do aluno, para auxiliá-lo no caminho percorrido. Aqui tem as bibliografias utilizadas no trabalho, e aqui no anexo, mais ou menos uma forma de avaliação que a gente fez. Tudo que a gente usou na aula prática, a gente passou para essa provinha, utilizando a massa, o volume, utilizando a conversão, como a gente explicou, fez em aulas práticas. No supermercado também, aquela aula prática que a gente fez, a gente utilizou bastante e passou para o papel para que eles fizessem, para ver se eles entenderam bem a conversão das medidas. Bem, é isso. Espero que tenha dado certo a gravação, depois de várias tentativas de som. Gostei muito desse método, não conheci e vou utilizá-los na minha aula. Tá bom? Beijos, obrigada, tchau.